Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Álvaro o Catequista. Canal este que criei para divulgar dinâmicas, atividades que emprego com os meus catequizanos há quase 20 anos aqui no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Lourdes, em Campo Comprido, Curitiba, Paraná. Desde que entrei na catequese, sempre senti assim que as crianças, pelo menos as que estavam nos encontros onde que eu estava participando, né? Porque eu fiquei 2 anos auxiliando e depois que eu iniciei como catequista mesmo. Os adolescentes, né? Porque normalmente eu fico com quarta e quinta etapa, ficavam assim meio que forçados na catequese. Eu sentia isso. Então sentia a necessidade de fazer alguma coisa para que os encontros se tornassem alegres. E felizmente Deus me inspirou, tá? O Espírito Santo soprou nos meus ouvidos, na minha mente, e eu comecei a desenvolver algumas atividades, a copiar, procurar, né, modifiquei e fiz várias que eu estou postando mesmo, semanalmente aqui nesse canal, tá? Mas antes de falar isso para vocês, também quero dizer que o catequista também, né? Você que quer ser catequista, você que gosta da catequese como eu gosto, você que quer ter encontros bons, procure fazer cursos. Quanto mais cursos você fizer, melhor. Eu fiz vários cursos, vários. Eu participei da Pastoral do Batismo durante mais de 10 anos para aprender mais, para saber mais. Eu fiz curso para ministro da Eucaristia com então o padre hoje, padre Osmair, tá? Da turma fui o único que não quis se tornar ministro da Eucaristia. Éramos uma turma grande de 12, 13, não lembro bem direito, porque eu queria saber mais, eu queria saber principalmente como é que se utilizavam os objetos, né, durante as missas. Então, fiz tudo para que eu soubesse mais, para repassar aos meus catequizandos, para criar atividades dinâmicas, tá? Então, se você realmente ama a catequese como eu amo, eu sou apaixonado pela catequese, tá? Eu me realizo na catequese. Fui atrás, corri atrás e graças a Deus meus encontros têm sido sempre bem alegres. Olha, e eu percebo isso porque após catequese, claro, eu sou simples, o ser humano, Álvaro, né? Não é um agrado de 100%. Né? Jesus Cristo, dono do mundo, não conseguiu isso, eu menos ainda conseguiria, tá? Portanto, é difícil 100%, mas 90, 95% daqueles que passaram comigo sempre estão, onde me encontram, me tratam com o maior carinho. Muitos me dizem coisas que, olha, eu não vou falar aqui para vocês que eu vou parecer presunçoso, mas a coordenação da catequese sabe, tá? E mais importante para mim é que Deus está sabendo, tá? Então isso é que importa para mim, tá bom? Então, voltando ao assunto, dinâmicas ou atividades, essa dinâmica de hoje, tá? Trata-se de vocês primeiro, no primeiro, segundo encontro, levá-los na igreja, né? E mostrar tudo da igreja para eles. Eu digo aqui o santuário porque o nosso santuário, né? É um santuário, digamos assim, completo praticamente. Mas eu explico para eles que tem igrejas que tem só o básico, porque o Brasilzão é muito grande, o mundão é muito grande, e às vezes tem igrejas em locais que é bem simplesinha, nem tudo que tem na nossa igreja, digamos assim, como dizem, bancos, essas coisas, lâmpadas, às vezes não tem, às vezes é lamparina, às vezes é cadeira, às vezes é caixote, onde que são feitas, realizadas as missas. Não importa como são realizadas, o importante é o conteúdo da missa.
é o sentido da missa, né? Mas voltando à nossa dinâmica, então eu os levo aí no santuário e mostro tudo para eles, tudo, 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 objetos, explico tudo, por que que na saída da sacristia tem um sino lá, eles perguntam por que tem aquelas figuras na cruz processual, né, que representam os evangelistas, aquela cortininha que chama-se conopeu na frente do sacrário, enfim, e tudo. E para você saber tudo isso, você precisa estudar, né? Você precisa se aprofundar no assunto. Eu digo sempre, tudo que você vai... Digo não, é uma frase que eu escuto e levo a cabo. Tudo que você vai ensinar é o que mais você precisa aprender, a estudar, certo? Então a atividade é essa, você os leva na igreja, dois encontros, 3 encontros antes, e mostra tudo lá para eles. Daí, passado um tempo, você na tua sala, você conversa com eles e diz: hoje nós vamos fazer uma atividade assim, ó, vamos dividir. Metade da turma fica para o lado direito, metade da turma fica para o lado esquerdo. Tá? Daí você distribui um papelzinho para cada um. Você tem que ter vários papeizinhos, porque serão várias vezes que você fará isso. Tá? O pessoal do lado esquerdo fará só perguntas. O pessoal do lado direito dará só respostas. Tá? O assunto você fala na hora. E no caso aqui seria igreja. Né? O assunto é igreja. Agora você pode dizer, mas como só perguntas e só respostas? Só perguntas porque a parte do lado esquerdo, se tiver 5, 6, 7, 10 no lado esquerdo, 10 tem que ser números pares para dar certo. Tá? Se falta um, você mesmo pode completar, ou o outro catequista completa. Tá? Eu já vou explicar por que tem que ser pares. Mas as perguntas que serão feitas, tá? Eles não precisam se comunicar entre eles. Eles têm que pensar uma pergunta qualquer. Tá? Põe lá qualquer pergunta relativa ao assunto que você passou. No caso, igreja. Por exemplo, vou fazer uma pergunta, tá? Por que existe aquele sino lá na igreja, tá? Lá na sacristia? A outra, como chama-se o objeto que se faz para incensar nas missas? Outro, por que tem aquela cortininha em frente ao sacrário? Por que o sacrário em algumas igrejas são do lado direito, do lado esquerdo da igreja e não atrás do padre? Enfim, qualquer tipo de perguntas nesse sentido. Tá? Por que tem aquela pia lá, batismal lá? Enfim, tá, entenderam? Cada um faz uma pergunta. Vocês têm que explicar para eles isso. Eles não precisam combinar a pergunta. Cada um faz a sua pergunta individualmente. Dobra, põe o seu nome lá no papelzinho, dobra e põe do lado que ele está na mesa sua. E o pessoal das respostas fará a mesma coisa. Põe o nome lá e fará assim. Tem 44 bancos. Ah, tem o batistério. Não, na igreja tem vitrais. Enfim, entende? Respostas assim, aleatórias. Qualquer resposta, ele pensa numa pergunta que o outro vai fazer e dá uma resposta, tá? E o que vai fazer a pergunta, pensa numa resposta que o outro vai dar e faz a pergunta. É esse o sentido da brincadeira, tá? Daí, os que vão dar resposta, obviamente, também individuais. Daí o que fazem? O da resposta põe do lado esquerdo e do lado direito, daí da pergunta do lado esquerdo. Ao final, tá? Dobradinha o papel, no final dessa primeira etapa, o que você faz? Por isso que tem que ser número pares, né? Você vai lá, pega um papelzinho aleatório das perguntas e um papelzinho aleatório das respostas, tá? E daí você faz a pergunta. E vai abrir o outro, se casar a resposta, você dá pontuação pro que fez a pergunta e pontuação porque deu a resposta. E assim você vai brincando. Quando você atingir um número X, você encerra a brincadeira. Depois você vai dar um prêmio para um deles, você dá um prêmio e tudo bem.
E parece assim, bem simples, mas é muito divertido, muito divertido. Eles se divertem, eles brincam, eles ficam. A primeira eles não entendem direito, mas na segunda parte eles já começam a interagir melhor. Tá? E é muito bacana. Assim eles relembram o que a gente passou para eles lá na igreja, que mostrou para eles. Façam, tentem. Garanto para vocês que eles vão gostar e virão no próximo encontro com mais carinho, com mais alegria, porque eles sabem que vocês irão fazer uma atividade na qual eles vão se divertir aprendendo sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Tá bom? Então a atividade de hoje é essa. Se vocês não compreenderam bem, eu vou deixar no link o meu e-mail. Vocês entrem em contato comigo, eu tento explicar melhor, tá bom? Muito obrigado. Se gostaram, dê o like, se inscrevam e principalmente compartilhem. Compartilhem. Beleza? Um bom dia, até mais.